Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Justiça condena municípios da Grande Ilha a cuidarem de animais abandonados. Termina hoje a campanha da UFMA e da Hemomar para doações de sangue e medula óssea. Proximidade da Semana Santa aumenta a procura por pescados nas feiras da capital maranhense. Conheça a história da primeira modelo com síndrome de Down da cidade de Imperatriz. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o professor da UFMA e escritor Marcos Fábio, que lança 6º livro de contos. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 21 de março, hoje é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída pela ONU em memória a uma tragédia que aconteceu na África do Sul, quando uma manifestação pacífica protestava contra uma lei que limitava os lugares por onde pessoas negras podiam circular. Tropas do Exército atiraram contra a multidão e 69 pessoas morreram. Então fica a reflexão que precisamos sempre combater a discriminação racial em vários pontos da sociedade. Registro feito, vamos agora aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou o fim das saídas temporárias para presos em feriados. A votação simbólica aconteceu na noite de ontem. O projeto já havia sido aprovado em outubro de 2023. No texto inicial, o benefício seria revogado totalmente, mas sofreu alterações no Senado. Com isso, o PL precisou ser votado novamente na Câmara. Ficou definido que somente os presos que estudam terão o benefício. Agora o texto segue para a sanção ou veto do presidente da República. O PL 2253 de 2022 ganhou força no início deste ano, depois da morte do policial Roger Dias da Cunha, morto após ser baleado na cabeça por um detento beneficiado com a saída temporária em Minas Gerais. O crime aconteceu em janeiro. O INSS suspendeu o bloqueio de benefício por falta de prova de vida. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Previdência Social e vale até o dia 31 de dezembro de 2024. A portaria já foi publicada no Diário Oficial da União. Também ficou definida a mudança na contagem de 10 meses para a comprovação. Ao invés do período iniciar na data de aniversário do segurado, ele passa a valer a partir da data da última atualização do benefício, ou mesmo da última prova de vida. Hoje é o último dia da campanha Amigo Sangue Bom, ação promovida pela UFMA e o Hemomar, com o objetivo de receber doações de sangue e medula óssea. O evento acontece até às 5 da tarde, no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire. Até agora foram feitas mais de 60 doações de sangue e 40 cadastros de doação de medula óssea. Mais informações sobre as regras para os doadores estão no site portalpadrão.ufma.br. E a Justiça condenou os municípios da Grande Ilha, São Luís, Passo do Lumiar e São José de Ribamar a elaborarem um plano para resgatar e cuidar dos animais abandonados. E eles dividem o espaço com pessoas e com a natureza. Já fazem parte da cidade, mas nem sempre os bichinhos são tratados da forma que merecem. O abandono e a violência contra os animais, problemas recorrentes na Grande Ilha, levaram o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos a condenar em diferentes decisões judiciais os 4 municípios da região metropolitana de São Luís. O Ministério Público, quando propôs essas ações, tinha um foco em cada um desses locais nos maus tratos a esses animais abandonados. E propôs uma ação específica. Em todos eles, o que eu reconheci é que nós não podemos praticar maus tratos aos animais. Esses maus tratos precisam cessar. E, tal como imposto no artigo 225 da Constituição Federal, é dever do Estado e também da sociedade agir para a proteção do meio ambiente, inclusive o de
tratar adequadamente os animais. As prefeituras vão ter até 60 dias para apresentar um plano de resgate, identificação, abrigo e cuidado de animais, de cães e gatos abandonados. Vão ter também um prazo aí de até 2 anos para implementar essas mudanças que deverão ser supervisionadas por médicos veterinários, de acordo com determinação do juiz. Muitos desses animais estão acometidos de doenças, precisando de tratamento. E quem entende desses tratamentos, quem sabe orientar o município sobre a maneira de agir em relação a esses animais são os médicos veterinários. A condenação tem caráter punitivo, mas também pedagógico. Isso porque, segundo a Constituição Federal, é dever não somente do poder público, mas da sociedade, cuidar dos animais. A Constituição estabelece que é responsabilidade de todos, inclusive da sociedade, a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, aí está incluído a proteção dos animais também. E por isso eu até parabenizo vocês por essa divulgação desse assunto, essa reflexão sobre esse assunto, porque nós precisamos de uma sociedade em que as pessoas sejam mais conscientes e deixem de praticar tantos maus tratos aos animais como nós temos visto em nossas cidades. Isso aí é dever de todos nós. E os estudantes do ensino médio da rede pública já podem realizar consulta para saber se foram contemplados pelo programa Pede Meia, do Ministério da Educação, uma espécie de poupança do ensino médio. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Os alunos matriculados no ensino médio na rede pública de ensino já podem acessar o aplicativo Jornada do Estudante e verificar se a sua inscrição no programa Pede Meia do governo federal já foi realizada e oficializada. Os alunos vão poder observar informações sobre o pagamento das parcelas, assim também como o calendário de pagamento e todas as informações relacionadas ao programa Pede Meia. Os alunos que realizaram a matrícula, que já fizeram o seu cadastro no aplicativo, mas que ainda não estão com a inscrição 100% ok, devem esperar um pouquinho mais, porque o MEC ainda está fazendo a atualização de muitas informações. Mas o aplicativo também vai dar informações de como solucionar pendências, caso essas pendências acabem aparecendo. O programa Pede Meia do governo federal foi lançado em janeiro deste ano e vai fazer o pagamento de algumas parcelas ao longo do ensino médio, totalizando um valor de R$ 9.200 a cada um dos estudantes. As parcelas serão pagas da seguinte forma: R$ 200 ao se matricular no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano, mais 9 parcelas no valor de R$ 200 cada uma, mas totalizando R$ 1.800 e também R$ 1.000 a cada finalização do primeiro ano, do segundo e do terceiro ano. O aluno que também realizar a sua inscrição no Enem também vai receber R$ 200. Ao todo, R$ 9.200 para começar um curso na universidade de uma maneira mais igualitária, possibilitando um início de curso mais tranquilo, e é isso que todo mundo espera, passar na universidade e, claro, com um dinheirinho no bolso. Ana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. E com a proximidade da Semana Santa, cresce a procura pelo pescado, tradição para muitas famílias que, nesse período, costumam abdicar da carne vermelha. O repórter Matheus Souza e o repórter cinematográfico Edu Santos foram conferir como está a variação de preços do pescado nas feiras da capital maranhense. O seu João trabalha no mercado do peixe há 28 anos. E o peixe mais vendido é esse aqui. É a pescada, o camarão, o peixe-pedra. Na Semana Santa, qual é o que costuma ser mais vendido? É a pescada e o camarão. Vendas que devem aumentar até o fim do mês, graças à Semana Santa. Neste ano, a Semana Santa está marcada para começar no dia 24 de março. E com a aproximação do período, a expectativa dos feirantes é que esses corredores se encham de clientes. Até agora são poucos os consumidores no mercado do peixe. Já na feira do bairro de Fátima, os corredores estão desse jeito, lotados. E assim como o seu João, na banca da Lúcia, a pescada amarela é a mais procurada. 42, só aqui na feira do bairro de Fátima. Boa, e a pescada boa. Peixe bom do quebra-pote, de alcântara, da raposa. E independente da preferência do peixe, o que está preocupando mesmo é continuar com a tradição, tendo que gastar mais. Está um pouco mais alto, né, em comparação ao ano passado, mas está dando de comprar. Não, eu sigo a tradição, mas eu não sou de estar comprando assim não, quem compra mais é minha mãe.
Mas hoje eu vim aqui, tem uns que estão batendo, outros não. Os preços variam de feirante para feirante. O quilo da pescada amarela gira em torno dos R$40. O bacalhau custa R$25. O peixe serra e a tilápia podem ser achados por R$22. Já o camarão cinza chega aos R$50. Apesar do preço que costuma aumentar nesse período, a vontade de seguir o costume de todos os anos é maior, principalmente conhecendo os benefícios do peixe na alimentação. Por ser mais saudável, ele tem mais vitaminas do que a carne, né? Ômega 3 não é tanto porque os peixes acabam sendo criados em cativeiros, não tem tantos nutrientes, tanto ômega 3 como a gente gostaria que tivesse. Sejam grandes ou pequenos, de mar ou água doce, opções são o que não faltam nos mercados de São Luís. E a torcida que fica é pelo sucesso das vendas. Graças a Deus tem meus clientes que toda Semana Santa eles vêm comprar a ceia da Semana Santa. Torcer por cliente vir para fazer outras compras no meu bolso. A melhor peixaria que tem é a nossa. Pescada de qualidade, vocês podem vir para cá. É só coisa top. E o mundo da moda, que sempre foi reconhecido pelo dinheiro, glamour e fama, também vem se tornando um espaço inclusivo e de inspiração para várias mulheres. Em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado hoje, vamos mostrar agora para vocês uma história de conquista e realização de um sonho. Conheça a história da Isadora, a primeira modelo com síndrome de Down da cidade de Imperatriz. Vem comigo. Vamos nessa. Modelo, atriz, ativista. Essa descrição poderia ser de alguma famosa de Hollywood, mas aqui estamos falando da Isa Matos, que também é influenciadora digital. Com apenas 23 anos, ela vem para quebrar barreiras e derrubar estigmas sobre a síndrome de Down. E a rotina dela sempre foi uma rotina um pouco puxada, porque ela ainda faz terapias, faz fono e o acompanhamento com o terapeuta ocupacional para desenvolver melhor ainda, né, a fala, as expressões, lidar com tarefas do cotidiano. Então a gente tem essas terapias e a gente concilia com aula de dança, que ela começou agora, né, Isa, que ela adora dançar. Também aula de dança. E gostou? Eu amei a de dança e eu tô no meu teatro. Isso, as aulas de teatro. Isa é a primeira modelo com síndrome de Down na cidade onde mora, em Imperatriz. Mas as conquistas da jovem influenciadora não param por aí. Além de conquistar palcos e passarelas por onde passa, Isa ainda conta com a ajuda da mãe na luta por mais oportunidades para pessoas com deficiência. Então, pelo fato da Isa ter síndrome de Down, desde pequena nós temos uma luta aqui na cidade que é pelos direitos das pessoas com deficiência. E a Isadora já encabeçou algumas campanhas aqui, como a notificação das pessoas com síndrome de Down e a campanha da vacinação, né, filha? Sim, mãe, foi incrível. E nós sabemos para a pessoa com deficiência o quanto é difícil o momento da inclusão, todo esse processo da educação formal, do mercado de trabalho. E a Isa está encontrando, né, nessas variedades aí de ser modelo, atriz, influência digital e também ativista social, o seu trabalho. As dificuldades podem parecer grandes, mas a inclusão é o primeiro passo para transformar esta realidade. Hoje, Isa é a protagonista da própria história. A inclusão é social, a inclusão educacional, a inclusão no trabalho é um processo que começa desde muito cedo, né, no ambiente familiar. Essa criança tem que ser bastante estimulada, você tem que dar as oportunidades, com certeza, para que essa criança se desenvolva, tenha autonomia. Para isso, elas precisam ser preparadas, né, pelas suas famílias, educadas, conscientizadas dentro desse processo de formação como sujeitos, de educação, o que inclui a educação na família, na escola. E tudo isso vão agregar elementos, né, que vão favorecer nesse processo de protagonismo. O apoio dos pais é fundamental na inclusão. E com a Samantha, mãe da Isa, não foi diferente.
A resiliência dessas duas mulheres fortes tem muito a nos ensinar. E a Isa se emociona. Eu sempre quis, né, pra ser modelo e atriz e influencer digital. Foi a minha mãe que me ajudou né, pra dar esse esforço, né. Eu sempre quis para ser modelo. Eu pedi pra minha mãe porque que eu queria, né. É tanta coisa pra mim e eu quero agradecer. Linda história da Isadora, parabéns para ela e nós aqui da TV UFMA também desejamos mais sucesso para a Isadora. E hoje no quadro Sala de Entrevista, a jornalista Luísa Rabelo conversa com o professor da UFMA e escritor Marcos Fábio, que lança 6º livro de contos. Em seu 6º livro de contos, o professor e escritor Marcos Fábio lançou recentemente pela editora Estampa de Imperatriz o seu mais atual livro, Veritas. Como escritor, Marcos Fábio já passeou por temas como o cinema ambulante e já ganhou aí 7 prêmios. Hoje, ele é meu convidado do Sala de Entrevista. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os telespectadores do Sala de Entrevista da TV UFMA. Professor, eu queria que o seu livro é de contos, né? Como eu comecei falando, eu queria que o senhor me dissesse como foi construir 25 diferentes histórias a partir desse gênero literário. O conto tem uma peculiaridade que, ao contrário do romance, você vai construindo histórias independentes, né? E que depois, claro, você amarra num fio condutor. No meu caso, são 25 histórias que eu fui construindo ao longo aí, talvez de 20 anos, porque você constrói uma, depois você deixa ali, depois você constrói outra e você vai fazendo, né? As histórias vão aparecendo a partir da nossa própria observação do cotidiano, das relações, enfim. E eu amarrei essas histórias todas no fio condutor que, para mim, era o que identificava todas elas, que é essa relação com o cotidiano. Por isso eu dei ao livro o nome de Veritas, é o nome de um dos contos do livro, e a ideia é que são histórias nas quais o leitor, a leitora pode se reconhecer, porque são histórias que ou ele ou ela já viveram ou já viram em alguma situação. Já viram no cinema, já viram nos jornais, já viram na mídia, já viram acontecer com uma outra pessoa, com um vizinho, com a vizinha, com um parente. Porque são histórias que se aproximam muito das histórias que nós vivemos e nas histórias com as quais a gente se depara no cotidiano. E aí, professor, Veritas significa verdade, mas é um livro todo de ficção. Ele tem base nessa história real, como o senhor estava falando? Quais foram as inspirações? É difícil a gente dizer hoje em dia que o escritor ele não tem um pé na realidade, né? O que a literatura inclusive chama de verossimilhança. É aquilo que se assemelha, aquilo que aparenta a vida real, né? E no meu caso são histórias que estão baseadas numa percepção da vida, né? Como eu falei, são histórias que a gente ouve, são histórias que a gente vê no jornal, são histórias que a gente percebe que acontecem no nosso dia a dia, né? Ao redor de nós. Então a ideia dessas histórias todas é que elas podem ter acontecido ou não, né? E no meu caso, claro, muitas dessas histórias a gente tem conhecimento delas e vai, obviamente, trabalhada no universo da ficção. E aí eu comecei falando também sobre ser seu 6º livro de contos, mas o professor Marcos Fábio já tem aí outros livros. Pesquisando um pouquinho sobre sua trajetória, professor, eu vi que o senhor destaca aí a escolha do jornalismo pelo desejo de contar histórias. E eu queria que o senhor traçasse um paralelo da literatura com o jornalismo. Como foi para você? Então, eu acho que todo mundo que faz a opção pelo jornalismo, acaba também fazendo a opção porque gosta de contar histórias. O jornalismo nada mais é do que a contação de uma história, obviamente, com base na realidade, né? O jornalismo não trabalha com ficção. No máximo, ele namora a ficção ali do que nós chamamos de jornalismo literário. É o caso dos livros reportagem, entender? Nesse sentido.
Agora, no meu caso específico, eu fui para o jornalismo porque eu tinha um desejo muito grande de contar histórias. Eu escrevo narrativas de ficção desde os 12 anos de idade. Eu tenho 52, então são 40 anos de histórias contadas e inventadas. E o jornalismo me trazia essa perspectiva de aprender a força da narrativa para contar histórias. No meu caso, como jornalista, eu conto histórias reais e, como escritor, eu apreendo essa forma de contar e conto histórias ficcionais, né? Então, o jornalismo me ajuda muito nesse sentido. Além do que, como eu falei, né, muitos dos contos, eles têm um espelhamento no cotidiano, o que também, de certa forma, faz com que eu me aproxime um pouco da linguagem jornalística. Quem tiver acesso ao conto, vai perceber que muitas histórias têm um ar muito objetivo. Parece que você está lendo uma notícia de jornal. E aí, professor, para a gente finalizar, antes da entrevista começar, eu estava conversando com o professor Marcos Fábio, ele me disse que já não tem mais livro para vender. Mas falando sobre essa comercialização, o senhor destinou as verbas para fazer um concurso, não é isso, professor? Explica para a gente quem pode se inscrever e o que esse concurso vai trazer. Exatamente. Esse livro, é importante sempre dizer que ele é o resultado de um concurso literário que eu ganhei, promovido pela Academia Ludovicense de Letras em 2002. Era um concurso que premiaria contos, entre outras categorias, livro de contos. Eu submeti este livro e ganhei. Então, como eu ganhei o prêmio, esse valor que eu recebi me possibilitou fazer a impressão do livro, e eu então decidi que eu deveria retornar, digamos assim, à sociedade esse prêmio que eu ganhei. E a ideia que eu tive foi fazer a venda de uma grande parte do livro, e aí eu consegui fazer essa venda e destinar 100% deste valor para a promoção de um concurso para descobrir novos escritores. O concurso, ele será um concurso estadual, o prêmio chama Prêmio Jovens Talentos da Literatura Maranhense. A gente está desenhando aí toda a identidade visual do prêmio. As inscrições devem começar em maio, devem ir até julho. A comissão julgadora que já está montada vai trabalhar de julho até setembro, mais ou menos, e a gente quer fazer a premiação no primeiro, segundo e terceiro lugares desta categoria ali novembro ou dezembro. A ideia é que esses 3 vencedores ou vencedoras recebam um valor, e é o valor justamente do prêmio. Então, toda a venda do livro eu destinei para fazer, né, um fundo para que eu possa premiar em dinheiro o primeiro, segundo e terceiro lugares. Fazendo assim, eu acho que eu consigo incentivar, né, a literatura maranhense, e o concurso será destinado para jovens escritores de 15 a 25 anos de todos os lugares do Maranhão. Como o concurso será feito todo pela internet, você vai mandar o seu trabalho, que será em crônicas, por e-mail, você vai fazer uma inscrição gratuita. A gente espera realmente receber a inscrição de jovens de Lago da Pedra, de Balsas, de Bacabal, de São Luís, do Maranhão inteiro, porque a nossa ideia é dar visibilidade, porque muitas vezes, eu sou do interior, sou de Bacabal, e a gente sabe que muitas vezes, quando você não está na capital, que é onde às vezes as coisas mais fervilham, você tem dificuldade de colocar a tua obra para circular. E a gente acha que esse prêmio, então, ele vai dar visibilidade para quem é maranhense, para o jovem maranhense que quer escrever, e, obviamente, vai ter no prêmio um incentivo para poder publicar, nesse caso, a sua crônica. Espero que seja premiado. Com certeza, a gente vai falar ainda mais sobre esse prêmio durante esses meses. A gente com certeza vai receber de novo aqui o professor Marcos Fábio. Professor, obrigada, por conversar com a gente. Parabéns aí por fomentar a literatura e possibilitar que jovens de todas as regiões aqui, principalmente do Maranhão, estejam envolvidos. Parabéns, professor. Muito obrigado mesmo. E eu volto agora com você no estúdio. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao professor Marcos Fábio. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.